Olá, meus amigos, uma boa noite para todos. Vamos dar início aqui ao nosso estudo semanal do livro Nosso Lar, livro de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, estudo que estamos realizando todas as segundas-feiras e nesta semana, excepcionalmente hoje, porque tive um compromisso de uma palestra ontem. Então deixo aqui o meu abraço fraterno a todos os amigos e amigas que acompanham esses estudos em outros dias, outros momentos, não conseguem fazê-lo aqui online conosco. E o nosso boa noite, o nosso abraço fraterno aos amigos e amigas que já estão conectando aqui conosco para mais uma noite de estudos. Nosso boa noite aqui no Facebook, a Loiva Carnop. Loiva, vai ser difícil acostumar, viu? Foi muito tempo falando errado. Perdão, Loiva. A Loiva Carnop, deixando seu boa noite aqui. O Diego Romão, boa noite. A Mônica Rovigatti. A Fátima Marcaça Baldo também aqui já conosco, a Isabel Costa, a Lourdes Galvani, a Elizabeth Fonseca, boa noite, a Edna Markovics, boa noite, bem-vindos. Aqui no Insta também, as amigas e amigos já estão conectando conosco. Loiva, não se preocupa com a pronúncia, até eu cometo erros. Obrigado, Loiva. Mas eu vou me acostumar ainda. O Edson Fukuta aqui conosco também. Quem mais aqui? A Eliane Ferreira, né? Boa noite. A Najib Saba. A Luci Faria aqui no Insta. Boa noite. Legal, Luci. Também muita saudade de vocês nesse período aí de férias, né, de final de ano. A Romilda Martiniano, a Zuleide Carvalho, nossa querida amiga. Muito bom, viu, pessoal? Fico muito feliz. E todos os demais que aí estão. A Irani também, Zucatelli, Gaspar, deixando seu boa noite. A Elizabeth Fonseca pedindo orações, que a gente sempre faz ao final. E, né, sempre convido aqueles que quiserem, ao final, deixar um copo com água. A gente pede aos bons amigos espirituais possam fluidificar, né, nossas águas. A Márcia Fialho, tudo bem, Márcia? Bem-vinda, viu? A Helena Neves também, boa noite. Muito obrigado, viu, Helena? Muita paz a todos. Pessoal, então hoje, dia 30 de janeiro de 2024, nós vamos estudar o capítulo 23, intitulado Saber Ouvir. Só relembrando, né, nós vimos, né, há duas semanas atrás, que André Luiz estava conversando com Dona Laura, que muitos aprendizados, a Dona Laura, um espírito muito sábio, né? Então a gente vem acompanhando esse diálogo aí que perdurou por 2 ou 3 capítulos, né? E hoje, dando sequência aqui, né, a gente vai ver um pouquinho do momento que Lísias volta daquele passeio que ele foi fazer, né, e ele volta e vai conversar então um pouco com o André Luiz. A Elaine Munhoz aqui também, boa noite, Elaine, muito bem-vinda, viu? E a todos que aí estão. A Liz e a Anabelle também, boa noite, que legal, quantos amigos e amigas aí presentes já, com a disposição para mais estudos, né? Vamos lá então, pessoal. Então, capítulo 23, Saber Ouvir, só pelo título aí já dá para imaginar que vem lições importantes, né? E ele começa dizendo assim: intimamente lamentei a interrupção da palestra, porque ele estava conversando com Dona Laura, né? Não queria nem parar a conversa. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam-me o coração.
Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou sorridente. E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. Então, amigos, oi Auresina, também aqui conosco, bem-vinda. E os amigos aqui do Face, muito bem-vindos. Pessoal, eu fico me imaginando, né, como deve ser belo, deve ser bela a paisagem na colônia de Nosso Lar e em outras também, né? Porque eu imagino assim, aqui encarnados, que a nossa capacidade de percepção, a nossa capacidade visual é bem restrita em relação aos espíritos livres da matéria. Então, se aqui para nós a gente fica deslumbrado com a beleza, né, de uma noite estrelada, do universo, que a gente observa uma pequena pontinha aqui da Via Láctea, né, à noite. Então, eu fico imaginando na colônia como deve ser belo observar, por exemplo, a lua, um luar, porque a lua é a mesma, né, amigos? Lá na colônia de Nosso Lar, eles observam a mesma lua que está aqui, né, que faz parte do sistema da Terra, né, vinculado ao planeta Terra. Então é o mesmo luar. Mas imagino eu que eles devem ter uma visão muito mais profunda, né, mais bela da Lua. Então eu fico imaginando que maravilha deve ser isso, né? E o Lísias, então, chama o André Luiz para observar um pouco da noite ali na colônia, porque lembrem-se que ele estava vindo de uma internação hospitalar de muito tempo, né, se recuperando. Agora que ele visitou Lísias, que ele está começando a conhecer a colônia. Então, o Lísias vai mostrar a ele, né, algumas belezas ali do jardim da casa deles e do luar. A dona da casa entrou em conversação com as filhas, enquanto, acompanhando Lísias, fui aos canteiros em flor. Olha que bonito, né? Canteiros em flor. É uma casa como uma casa aqui da terra, com seus canteiros floridos, muitas espécies de flores, muito mais belas que a nossa, com certeza, né? O espetáculo apresentava-se soberbo, habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Então, é aquilo que a gente comentou um pouco. Ele não estava ainda habituado a observar a cidade na sua beleza, principalmente à noite, observar tudo aquilo de maravilhoso que ali continha, né? E ele está falando dos quarteirões, né? Quarteirões como aqui, a gente imagina, pessoal, é uma cidade como a nossa, várias ruas, né? As quadras, ali vinculadas ao Ministério do Auxílio, onde eles trabalhavam. Então ele diz ainda, glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Olha que beleza, né? A Rose aqui chegando, Araújo Tuxa e os amigos aqui do Face, muito bem-vindos. Pessoal, olha então, ele cita aqui duas espécies de flores, né? As glicínias, os lírios, mas ele fala de uma beleza, né? Ele diz aqui lírios de neve, glicínias de prodigiosa beleza, a gente fica a imaginar isso, né? E ele diz, alguns detalhes a gente vai vendo, né? Respirei a longos haustos. Mais uma vez aqui confirmando para a gente que o corpo espiritual tem os órgãos à semelhança do corpo físico. Para ele respirar profundamente,
são os pulmões, né, do corpo espiritual ali, buscando aquele ar maravilhoso, né, daquela paisagem bela. E ele diz, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Imaginem, amigos, porque a vibração espiritual da colônia é muito, né, mais elevada. Aquela atmosfera, aquela psicosfera, né, pacífica. Então lá deve ser uma maravilha. Imagina você ver uma noite, né, com um belo luar, aquele aroma do ar, das flores, coisa maravilhosa, né? A Lise Anabelle está dizendo aqui, imagino ver tudo mais belo sem as limitações do corpo denso, pois dizem que a Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual. É bem isso mesmo que a Lise diz, né? Se aqui é uma cópia de lá, né, uma cópia imperfeita, imaginem a beleza dessa colônia. Então, a gente, lendo um pouquinho aqui, a gente vai se deliciando só com a leitura, né? Imaginem quando pudermos presenciar, né, de acordo com nossos méritos, se pudermos presenciar numa colônia tão bela como o nosso lar. Vamos ver aqui, interagir com vocês, ver se tem algum comentário já. Nosso boa noite aos amigos que foram chegando. O Leonardo Henrique, tudo bem, Leonardo? Bem-vindo. O Edson está falando ouvir com amor. É legal, é o tema aí, né? Saber ouvir é ouvir com amor. O Matiusi Rafael também aqui, deixando seu boa noite. O João Franco, que legal. E demais amigos aí que foram chegando. Vamos ver se tem algum comentário ou alguma pergunta. O João Franco está dizendo, atmosfera sem poluição, ar puro. Principalmente para quem mora em cidades aí, né? São Paulo, cidades aí mais poluídas é complicado, né? O que mais aqui? O Rodrigo Rocco também. Bom, oi Rodrigo, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo, viu? O Rodrigo está dizendo, eu sou da Umbanda e temos muito em comum. Abraço, meu amigo. Que legal, Rodrigo, muito bom. Um abração, viu? A Margarida Zanelati aqui também, muito legal. A Edna Markovic está dizendo aqui, deve ser um espetáculo de beleza com luzes e cores que nem imaginamos, né, existir. Bem isso mesmo, né? Muito legal. O que mais aqui? Araújo Tuxa está dizendo, ainda tem espírito de porco que quer ficar aqui. Então, é interessante isso, né? Esse medo, né, exagerado que a gente tem da morte, né? Tem um desespero de falar que vai voltar ao mundo espiritual. É bom a gente ir lendo, aprendendo com essas obras para a gente perceber que a vida lá é a vida verdadeira, né? Lá é a vida principal, ainda mais com essas belezas que André Luiz nos passa. É para a gente ir aos poucos, né? Vencendo esse temor da morte e entender que é algo natural, o dia que chegar o nosso momento, que a gente siga em paz, sem maiores problemas, né? A Mari Batista está dizendo que a internet está ruim. Ei, Mari, que pena. Mas que bom que fica gravado aí, né? Legal, então. Vamos continuando aqui. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões. Só um minutinho. Esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma, falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! Imaginem, né? A gente fica aqui babando de vontade. O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Então, que legal, amigos. Olha aqui, né? Isso que faz a diferença na vida no mundo espiritual e a vida aqui na matéria. Olha que detalhe importante o André Luiz está dizendo.
Deixa eu ver antes aqui, a Liz colocou um comentário que no Insta roda muito rápido. A Liz está dizendo, quem é muito apegado à matéria, egos, paixões e vícios, creio que vão preferir ficar por aqui, por causa do livre-arbítrio. Conheço uns que dizem querer. Tem as condições diferentes aí, né, Liz? Cada pessoa está num momento aí da evolução, né? Cada pessoa entende as coisas a seu modo, né? Então, não podemos forçar, né? Cada um tem o seu tempo, cada um vai precisar de um tempo para entender a realidade espiritual. Então, é o que a Lise coloca mesmo, né? Ainda mais que ficam muito apegados à matéria, vão ter muita dificuldade. É isso mesmo. E a Vera aqui também, boa noite. Os demais foram chegando. Araújo Tuxa está dizendo, credo, eu já nem penso na possibilidade de voltar. No dia que for, não levo saudades. Não, Araújo, Tuxa, mas assim também não é legal não. A gente tem que pensar em voltar sim, viu? Desculpa, né, discordar de você nesse ponto, no sentido assim, eu imagino que a reencarnação é necessária, né, pessoal? Eu entendo o que a nossa amiga diz aqui, né, Araújo Tuxa, porque aqui o mundo é difícil, né? Muitas situações aí desgastantes da vida, muitos problemas, muitas aparentes injustiças, né? Então, muitas pessoas desanimam da vida aqui, mas a gente não pode permitir isso, entenderam? Eu penso que a gente tem que procurar viver da melhor maneira. A gente não pode desanimar da vida. Apesar dos problemas, Araújo Tuxa, a nossa vida é uma bênção de Deus. E a gente tem que pensar que nós precisamos voltar porque nós estamos seguindo a nossa evolução. Se a gente fica só no mundo espiritual, a gente não evolui tão rápido quanto voltando à matéria, né? Mas pense assim, minha amiga, quanto melhor você viver a vida hoje, maior possibilidade de voltar em melhores condições nas reencarnações futuras. Então, às vezes, amigos, nós estamos hoje colhendo expiações duras, provas difíceis, porque muito provavelmente no nosso passado reencarnatório já erramos muito, né? Então, se hoje nós estamos aprendendo a fazer melhor, nós estamos hoje semeando para o futuro, né? Então a gente provavelmente voltará em condições cada vez melhores. Precisamos pensar assim. Então André Luiz diz aqui que há um compromisso, olha só que legal, entre os habitantes de nosso lar para não emitirem pensamentos contrários ao bem. Olha que importante que é isso. Imagine quanto aqui na Terra não tem de pensamentos pessimistas, pensamentos voltados ao mal, ao desespero, à vingança, à maldade. Aqui nós vivemos perturbados muito por isso, né? Porque as emissões mentais aqui são de baixo nível, na sua grande maioria. Lógico, tem aqueles que pensam, né, em coisas boas, na paz, em condições mais tranquilas de vida, mas muitos ainda aqui na Terra não têm esse compromisso. E em nosso lar, então, eles têm um compromisso de não pensar no mal, né? Contrários ao bem. Isso faz com que a psicosfera da colônia seja de paz, seja leve, né? Que propicie essa condição boa do espírito se sentir tão bem lá. Por isso ele diz, daí nascem as vibrações de paz, né? Após enlevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Olha que legal. Aguçou-se-me a curiosidade. O que iríamos ouvir? Mensagens da Terra? Então André Luiz, né, mostrando aquela curiosidade sadia, né, aquela observação, atento a tudo. E ele viu que Lísias então entrou para dentro da casa dele e se aproximou desse aparelho à semelhança de um rádio,
né? A semelhança de um rádio aqui da Terra. Então André Luiz ficou imaginando o que será que eles vão ouvir ali. Ele já pensou logo, será que vamos ouvir mensagens vindas da Terra? Né? Ele já imaginou nesse sentido. Vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres. Então o Lísias disse para ele que não iria ouvir mensagens da Terra, não era isso que eles iriam ouvir. Porque ele diz que as transmissões em nosso lar elas têm uma vibração mais sutil, mais leve, não são essas vibrações pesadas da Terra. Eles sintonizam-se lá, né, com outras faixas vibratórias. Mas aí o André Luiz, sempre no espírito de pesquisa, de busca de informações, né, ele pergunta, mas se vocês quisessem, é como se ele perguntasse assim, se vocês quisessem, vocês conseguiriam captar mensagens da Terra? Aí que ele vai, então, jogar a dúvida aí para o Lísias, né? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. A Flávia Maria Cesário, boa noite, dizendo aqui, existe um grau evolutivo onde não necessitaremos retornar na Terra? Boa pergunta, Flávia. Tem sim. Veja bem, Flávia, a gente encarna na Terra enquanto nós formos espíritos que temos coisas que aprender com o planeta Terra. A partir do momento, Flávia, que nossa evolução suplantar aquilo que o planeta oferece, ou seja, quando nós estivermos evoluídos a ponto de merecermos um planeta mais evoluído, a gente não encarna mais na Terra. Passaremos a encarnar em um planeta mais elevado, tá? E assim vamos, né? Até chegar um dia, Flávia, que não precisaremos mais encarnar em planeta algum, quando nós atingiremos a condição de um espírito puro, como diz Allan Kardec, né? No Livro dos Espíritos, lá quando ele fala da escala espírita, então não necessitaremos mais reencarnar. Mas isso, né, está muito longe ainda da nossa realidade. Nós voltaremos muitas e muitas vezes, né, à matéria para trabalharmos aí a nossa evolução espiritual. A estante da Adri aqui também, boa noite, muito bem-vinda. O que mais aqui no Face? Deixa-me ver. O Edson gostou da ideia, né? Muito interessante essa ideia de só pensar o bem. Imagine se pudéssemos fazer um compromisso desse aqui, né, Edson? A gente poderia fazer aos poucos, né? Faz no lar, faz na casa espírita. E assim a gente poderia ir aumentando nesse compromisso. A Graça Barbosa aqui dizendo, quero e vou voltar quantas vezes for necessário, só não quero com o mesmo esposo. Ei, Graça. O problema é que às vezes pode precisar ainda algumas vezes com ele, né? Até afinar bem aí o diapasão, né? O João está dizendo, eu quero voltar tudo novo, tudo diferente, melhor sempre. É isso aí, pensamento otimista, né? Araújo Tuxa aqui, crê em Deus Pai. Ai, pessoal, vocês bem descontraídos, viu? Araújo Tuxa está dizendo aqui, ainda temos que tomar cuidado para não andar para trás, tipo reencarnação num planeta pior que a Terra. Né, o citado Quiron, né? Isso aí o pessoal comenta, mas a gente não é informação oficial, né? Esse andar para trás que a nossa amiga comenta, entendamos bem, não há regressão da evolução espiritual de cada um de nós. Até o ponto em que já alcançamos da nossa evolução, não acontece, né, como diz Kardec, o termo não retrograda, né? A gente não involui, vamos dizer. O que a nossa amiga está citando é a questão de uma possível, né, realocação de planetas no momento que a Terra avança. Aqueles que não puderem permanecer na Terra serão, né, exilados, um termo meio pesado,
ou convidados a seguir para um planeta mais de acordo com as suas condições, né, evolutivas. A Liz e a Anabelle está dizendo, a vantagem de voltar mais adiante é que o mundo estará melhor. Lembro há 20 anos atrás, era bem difícil, imagina daqui a 50, 100. Justamente, Liz, bem colocado mesmo. A gente tem que imaginar, pessoal, que tudo progride, existe uma lei de progresso para os seres e para os planetas também. O planeta Terra também progride junto com a humanidade, né? Então, como a Liz bem coloca, a cada novo período, a cada nova época, a gente percebe evoluções. Apesar da vida ainda muito difícil, né, percebemos progressos nítidos na Terra, né, com relação às leis humanas, com relação à mesma postura da humanidade em geral. Tem progressos, né, que não podemos negar. A Loiva Carnop está dizendo, precisamos fazer de cada limão uma limonada. Olha que legal, né? Saber enfrentar as coisas difíceis, né, com bons olhos. A Graça está comentando do filme, né? Vocês foram no filme, pessoal? Nosso Lar 2, né, Os Mensageiros. Um filme aí que chegou com bastante sucesso já de estreia, né? Ana Lúcia Olive está dizendo, se aqui no meu jardinzinho já fico encantada. Pois é, né, Ana Lúcia? A Ana Lúcia sempre posta umas fotos muito belas aí do jardim, né, das flores, é tão bonitinho, os beija-flores ali nas flores, é uma beleza, né? Então imaginem lá, realmente, né? A Araújo Tuxa está dizendo, exilados de Capela, por exemplo, né? Capela é um planeta melhor do que a Terra. E Quiron é mais atrasado, inclusive Chico falava isso. Quem leu o livro, né, Exilados de Capela, é o que deve acontecer na Terra agora, né? Essa realocação de espíritos que deixarão a Terra para planetas, né, menos evoluídos que a Terra. A Zenair dizendo, muito bom o filme que assistiu, né? Legal. Precisa ver mais de uma vez esse filme, porque ele é muito detalhe, né? Muita informação rápida ali. Acho que dá para rever e pegar mais detalhes, né? A Liz está dizendo que o ser humano irá melhorando em todos os sentidos, né? Evoluindo a si mesmo e ao mundo. É isso aí. Transição planetária, justamente. Vamos avançar um pouquinho aqui? Bom, então o André Luiz perguntou, né, que se o Lísias ia ligar o aparelho tipo de um rádio para ouvir coisas da Terra. Ele disse que não. E o André Luiz perguntou, mas se quisesse, poderiam captar mensagens da Terra? E o Lísias vai dizer, sem dúvida, que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. Vejam só, olha a disciplina, né, dos espíritos assim conscientes, não vamos dizer nem muito mais elevados, que estão mais ou menos como nós. A colônia pertence aqui ao ambiente terrestre, né? Mas eu diria espíritos já conscientes, né? Já despertos ali para a realidade da vida. Então o que ele está dizendo? Que eles não vão ficar buscando mensagens da Terra que poderia perturbá-los, a gente vai ver mais isso adiante. Eles se preocupam mais com a elevação espiritual, como ele diz aqui, notas da espiritualidade superior, ensinamentos elevados, tudo que possa contribuir para o progresso espiritual. Porque se eles ficassem presos, amigos, a ficar ouvindo mensagens da Terra, não se desligariam dos problemas nossos. Era só aquela preocupação, tendo notícia da família, aí um comentário, outra coisa, e eles deixariam de lado, né, a busca da elevação espiritual. E ele diz ainda, a observação era justa, mas habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto.
Aí o André Luiz insiste ainda, né? O André Luiz não desiste fácil, não. Samurai Espírita, nosso amigo aqui também, bem-vindo. E a Lise está dizendo... tá respondendo para Araújo Tuxa, né? Fique à vontade, amiga, super legal, participação muito boa. E a querida amiga Eliane Abreu Araújo. Tudo bem, Eliane? Boa noite, viu? Bem-vinda. Então, André Luiz insiste ainda, né? Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos, já esperava essa pergunta, disse Ulisses, né? Nos círculos terrestres, somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Então André Luiz perguntou para ele, né? Mas se não tem notícias da Terra, é como se a gente deixasse de lado os parentes, os pais, os filhos, né? Então a gente não se preocupa com os que ficaram encarnados? E Ulisses diz a ele, eu já até esperava essa tua pergunta, né? Porque ele começa a explicar aqui que a gente tem uma postura muito exclusivista, ele vai dizer isso agora. Ele vai explicar melhor isso. Porque aqui encarnados, Ulisses vai dizer que nós nos apegamos demais ao núcleo familiar, a nossa família apenas, né? A gente não se preocupa muito com os outros, a gente se fecha. Então vamos dizer, se tivéssemos desencarnados, é lógico que a gente queria notícias só do nosso lar, né? Da nossa casa terrestre. Como que está meu pai, minha mãe, ou meu filho, ou meu irmão, ou minha esposa, ou meu marido? A gente só iria querer ter notícia do nosso núcleo familiar. Então ele diz assim, somos por lá, ou seja, na Terra, aqui encarnados, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamo-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamo-los a todo mundo, mas, em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Olha, tá vendo se não é verdade isso, amigos? Ele está mostrando uma situação que realmente é isso que acontece. Nós somos fechados apenas na nossa família. Ele diz aqui, vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. A gente fala tanto na casa espírita, fazer caridade, precisamos ser fraternos, só que a gente se fecha no núcleo da família. A gente não percebe a nossa volta em geral, né? Isso ele está dizendo em geral, tem as exceções. Mas em geral ficamos presos apenas aos interesses do nosso grupo familiar. E somos solidários apenas com os nossos, a gente não se preocupa muito à nossa volta, ver o que acontece ao lado, né, com outras pessoas. Deixa eu ver aqui mais alguma informação. Querida amiga Sueli Nunes, tudo bem, Sueli? Está dizendo aqui, Paulo, é real o que dizem que Chico falou que 2050 vamos ter contato com o mundo espiritual? Olha, Sueli, eu não ouvi bem essa fala do Chico, porque veja bem, Sueli, tem uma fala do Chico que ele diz que provavelmente, né, não é bem nem o Chico, né, quem fala isso é Ismael, que em 2057 poderia ser um alvorecer do mundo regenerado, né? Poderia ser ali o princípio de uma regeneração. Não que vai falar, chegou o ano, agora já está regenerado. Não é isso. Seria um início, mais ou menos, porque Ismael disse isso baseado em 200 anos após a vinda da doutrina espírita à Terra. O Espiritismo chegou à Terra em 1857, somando-se aí 200 anos para ajudar na transformação da humanidade, então 2057 seria um período bem propício para que a gente adentrasse, né? Começássemos provavelmente aí uma regeneração, mas nada de absoluto.
Mas também, Sueli, como você coloca que ele falou de ter contato com o mundo espiritual, contato a gente já tem, né? Se for analisar pelos médiums, eu sei que você deve estar se referindo a um contato mais direto. Mas a gente não pode se esquecer que, através da mediunidade, temos grande contato com o mundo espiritual, né? Os dois planos da vida interagem incessantemente, né? Araújo Tuxa está dizendo aqui, inclusive, contatos com outros indivíduos de outros planetas. Isso aí tem muitos encarnados aqui já entre nós, né? E a gente nem imagina. Vamos ver aqui a Leonora Castro. Boa noite, Leonora. Bem-vinda, viu? Sempre deixando a sua mensagem aí de muita paz, né? Deixa eu ver se tem algum comentário mais aqui. O Edson Fukuta está dizendo, se alguém for exilado, não esqueça de descobrir o fogo e inventar a roda. Ô Edson, pegou pesado, hein, Edson? Desse jeito se assusta a gente aí, né? Mas pelo amor de Deus, não vamos pensar em exílio não, vamos continuar aqui na Terra que a gente já está fazendo por merecer, né? Pelo menos um pouquinho, creio que sim. Que mais aqui? Os cachorrinhos estão agitados aqui hoje. A Silmara está dizendo que precisa assistir umas 10 vezes, muito confuso. Eu confesso também, viu, Silmara, eu achei um pouco confuso também, poderia dizer, porque são muitas informações muito rápido e a cena volta, né? Segue a uma época mais do futuro, volta lá atrás. Então a gente precisa estar bem antenado ali, não pode descuidar um minutinho, né? É um filme que precisa ver mais vezes mesmo. O pessoal gostou da fala do Edson aqui, né? Descobrir a roda e o fogo aí, né? Meu Deus. O que mais aqui? Tem bastante comentário entre vocês aí, né? Legal. A Irani Zucatelli está dizendo que quer voltar na mesma família. Que bom, né? Então quer dizer que a família tá legal, né? Uma boa notícia. Nem tudo está perdido, né? Araújo aqui está descontraindo. Ó, lá não tem perastobarba, nem chapinha. É caverna. Não tem... como é que chama aí? O iFood, né? É difícil. A Rosane Vicenzi está dizendo aqui, pois é, Sr. Paulo, nós há muito que somos observados por seres evoluidíssimos, não é mesmo? Creio que sim, né? Espíritos de outras esferas, aí, de outros planetas, né, mais elevados, provavelmente acompanham o desenvolvimento da Terra, até para nos ajudar também, né? E o Ailton está dizendo, acho que seria melhor nos levar em nosso lar para passar um fim de semana, depois nos trazer de volta, aceito o convite. Legal. Vamos seguindo aqui então. Bom, então o André Luiz perguntou dos parentes, né, se não podia ter notícias, e o Lísias falou que nós somos muito exclusivistas, e ele vai continuar dizendo então, aqui porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Olha que complicado, amigos. Então, o Lisa está dizendo que em períodos anteriores, a família de nosso lar, né, eles conectavam, termo muito moderno, né, eles ligavam então esses aparelhos, a exemplo de parecidos com rádio, né, então eles ligavam para obter mensagens da família aqui terrestre. Isso era uma prática, veja bem, eles tinham notícias constantemente. Tem alguém que vai achar bom, né? Mas o Lísias vai explicar isso. Eles estavam então dependentes desse contato, toda hora ali ouvindo,
recebendo notícias. Então eles recebiam informações de como que estava a família, o que estava acontecendo ali no lar, né? Ninguém suportava a ausência de notícias, quer dizer, ficaram dependentes da notícia daqui da terra. Aí ele diz assim, do ministério da regeneração ao da elevação, quer dizer, menos a união divina, lembra? Tem um ministério mais elevado que chama união divina. Todos os demais tinham notícias da terra. Vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compeliu a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então vejam, o Ministério da União Divina deu um aperto, né, no governador, dizendo que era preciso parar com essa prática de receber notícias da terra. Porque o que acontece, pessoal? Imaginem, lá eles ouviam a notícia, tal familiar adoentou-se, né, está enfermo. Tal familiar aconteceu um acidente. Tal pessoa aconteceu isso e aquilo. Eles acabavam ficando perturbados com as informações da terra. Boatos assustadores, veja bem, nem só verdade, eles ouviam coisas, né, fake news, como a gente diz hoje. Então ouviam notícias que perturbavam, tiravam a paz. E aí eles pediram ao governador que tomasse providências. Então ele diz aqui que o governador anterior, ele era muito tolerante. E vejam bem como é complicado, né? Tem horas que precisa pulso firme. A tolerância em exagero acaba sendo ruim, né? Ele coloca aqui, a bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Então precisou ter um pulso mais firme ali para coibir, né, essa prática. A Lise está dizendo aqui, vários espíritos falam sobre aeróbus. Será que é esse o nome mesmo? Ou eles usaram essa palavra para identificar um ônibus voador para o entendimento da época? Não creio que esse seja o nome. Então, Lise, esse nome é dado por André Luiz aqui na obra, tá? Aqui no livro Nosso Lar ele cita aeróbus, sim. Não ouvi, não li mais nada a respeito de não ser esse o nome, né? Mas que na verdade o que importa é entender o que é, né? É a espécie de um ônibus mesmo, né? Que voa, mas com a diferença que ele desce, né? Como se fosse um helicóptero bem tranquilo. Ele baixa ali no solo, as pessoas entram, ele não tem a necessidade daquele, como o avião, né? De um espaço grande para o voo, ele sobe tranquilamente e voa a uma certa altura ali do solo. Mas o nome que deram foi esse mesmo, viu, Liz? Não vi outro nome, não. Que mais aqui? Então vocês entenderam, né, que as notícias estavam perturbando o pessoal da colônia. E ele diz ainda, e de quando em quando as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral. Vejam bem, que propriamente zona de refazimento e instrução. Então, amigos, olha que complicado. A cidade começou a se perturbar. Não tinha paz na colônia, por causa das notícias diárias da Terra. Era como se eles ligassem um jornal ali da Terra, né? E ouvissem as notícias. Todo dia ouvindo notícias da Terra. Imagine, se nós aqui ficamos perturbados com as notícias, imaginem eles lá que não poderiam fazer nada, ficavam apenas sofrendo com as situações que, né, enfrentávamos aqui na Terra.
amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Interessante, né, amigos? Nós já lemos nesse livro, lá atrás, uma outra luta que teve o governador também com relação à questão da alimentação, vocês se lembram? Que ele precisou levar técnicos, né, de outras esferas para provar que não havia necessidade daquela alimentação mais densa. E agora outra luta para tirar, né, as informações diárias, as notícias da Terra que estavam perturbando, né, tirando a paz da colônia. Então vejam que mesmo numa colônia espiritual, não é tão simples assim, não é tudo fácil, né? Eles têm trabalho lá para manter, para desenvolver a condição mais tranquila da colônia, né? O que mais aqui? Vamos dar uma olhadinha. A Mari Batista está dizendo que quer voltar numa família espírita. Eu também, se puder, seria muito bom, viu? Porque o espiritismo, com respeito a todas as religiões, mas o espiritismo nos dá uma base muito boa, né? Para acertar mais e errar menos, né? A Loiva está dizendo aqui, essas notícias dos familiares que ficaram aqui deveria atrapalhar, que é justamente isso que aconteceu, né? Ficavam perturbados demais. A Beth Lima dizendo aqui estudo maravilhoso, obrigado, mas é muito bom mesmo, né? Eu também gosto muito, esse livro é maravilhoso. A Rosane está dizendo, sem contar o Volitar, que é maravilha. Pois é, né? Volitar que vimos lá no filme, né? Tentaram retratar a volitação, que é difícil, né? Mostrar num filme. Mas essa ideia, né, desse transporte tão rápido e se quiser vai observando as belezas do caminho, né, é uma coisa maravilhosa. As possibilidades, né, que tem o espírito livre. A gente vê os pássaros, né, fica tão desejando voar como os pássaros, e nós podemos também, né? Nós somos espíritos. Um dia assim também poderemos fazer. A Marília Taralo aqui também, dizendo que bom encontrar os amigos, que legal, né? Muito bom mesmo, encontrar esse grupinho aqui tão querido aí, tão entrosado nos estudos, né? A Lourdes Galvão dizendo, mas eu também quero voltar em uma família espírita. Legal, é muito importante mesmo, se for possível, né, gente? Acho que nós vamos preferir, né? Vai depender das nossas necessidades, né? Nem sempre... Quer dizer, nem sempre. Pode ser que aconteça de outra forma. A Liz está dizendo, nascer com um certo grau de mediunidade em uma família sem religião é bem difícil. É verdade. Eu sonho em voltar em um lar espírita da próxima, que assim seja, que eu mereça. Legal. A Liz coloca uma verdade mesmo. Imagina você ter mediunidade, né? Numa família que não aceita isso, que não entende o fenômeno, né? Deve ser bem difícil. Bom, continuando aqui. Entretanto, objetei. O André Luiz vai objetar novamente, né? O homem não desiste fácil, não. Seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, ele não tinha nem ligado o rádio, eles estavam só conversando. Como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou, observe a si mesmo, André, a fim de ver se valeria a pena. Porque o André Luiz perguntou, né? Não seria melhor a gente ter as notícias, né? Para dar mais tranquilidade de saber dos familiares. Ele quer dizer assim, não seria melhor para a gente ficar mais tranquilo tendo notícias deles? Aí o Ulisses vai dizer, observe a si mesmo, André, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade
esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Olha só, gente, que pergunta sensata e sábia do Lísias. Imagine, né, que o André Luiz está dizendo, não seria mais tranquilo ter notícia? Aí o Lísias diz, tá bom, então você vai ter a notícia que um filho seu, por exemplo, está caluniando as pessoas, ou está sendo caluniado. Como que isso chegaria ao seu coração? Você ficaria em paz? Pensa bem, se isso seria motivo de tranquilizá-lo. Se alguém o informasse agora de que um de seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Pensem, amigos, se não é verdade. A gente está lá no mundo espiritual e a gente recebe a notícia, né, de que um irmão nosso aqui consanguíneo foi preso. Como que nós ficaríamos lá? Perderíamos completamente a harmonia espiritual. Então, é nesse sentido que a determinação da colônia é que não tivessem notícias da Terra. Porque, amigos, a gente precisa entender uma coisa, não é que eles não querem ajudar, vamos esclarecer bem isso. Não é que eles vão ficar insensíveis para com as nossas dificuldades, para com os nossos problemas, não é isso. Porque Deus sempre nos ajuda de todas as formas possíveis. Deus sempre envia o auxílio de acordo com as nossas necessidades. Mas tem experiências, amigos, que nós precisamos enfrentar. Nós já entendemos isso. Tem certas expiações, tem certas provas que fazem parte da nossa programação reencarnatória. Então, o que eles querem dizer? A pessoa, né, o espírito que está lá na colônia, que não pode interferir nas nossas provas, para que ele precisa saber que estamos passando momentos difíceis? Se ele ainda não está preparado para isso, porque se ele tiver um bom equilíbrio emocional, ele pode até estar aqui nos visitando, vocês entenderam? Tem muitos espíritos que estão constantemente ao nosso lado. Eles sabem que a gente enfrenta dificuldades, problemas, mas eles não se desesperam. Mas isso, amigos, não acontece com todos os espíritos da colônia. Tem espíritos lá que não adquiriram ainda a maturidade espiritual para lidar com a adversidade. Então tem espíritos lá que não conseguem ouvir uma notícia triste sem se perturbar, vocês estão entendendo? Então o que o governador determinou foi que suspendesse as notícias, tá? Pensando no bem geral. E o André Luiz diz, sorri desapontado. Aí ele entendeu, né, que realmente isso não convém. A Silvia Guerra, nossa amiga aqui também, dizendo, mas às vezes encarnamos em famílias não espíritas para que possamos, com o nosso exemplo, direcioná-los aos poucos para essa doutrina de luz. Porque nós seremos, com certeza, espíritos e iremos nos dar conta disso em algum momento na nova encarnação. Muito bom, muito boa colocação da amiga Silvia Guerra, né? Veja como é muito sensata realmente. Porque é justamente isso, né? Por isso que eu disse, nem sempre vamos nascer no lar espírita. Se a gente já tiver, né, amigos, uma condição de auxiliar, podemos nascer em outra família não espírita e mostrar exemplos, né? Ajudar aqueles outros a alcançar também o entendimento espírita. Não precisam se tornar espírita. O que é preciso é entender os princípios da doutrina, como reencarnação, como vida após a morte, né? Como comunicabilidade dos espíritos. Então isso é importante, mesmo que a pessoa não seja espírita. Então, às vezes, a gente nasce em lares, né, de outras religiões para ajudá-los realmente. Muito bem colocado pela Silvia. O que mais aqui? A Marília Taralo está dizendo, temos que exercer nosso aprendizado e livre-arbítrio. Bem, isso mesmo, né?
E a Inês Davanço dizendo uma verdade também. Os espíritos devem ter um certo preparo para retorno ao lar terrestre, né? Lembra o André Luiz, quando ele voltou, né, ao lar, ele esperou 1 ano para voltar ao seu lar terrestre. Os espíritos diziam a ele, é preciso esperar, né? Para que ele tivesse uma certa maturidade, porque ao chegar aqui e perceber a esposa casada novamente, se ele não tivesse um equilíbrio, né? Tanto é que num primeiro momento ele sente ali o impacto, né, ao perceber a situação. Mas depois ele se reequilibra, porque ele já tinha aprendido. Então é preciso muito isso mesmo, né? Tem alguns pedidos de oração, né? A gente sempre faz ao final. A Mari Batista está dizendo, estou acertando minhas contas com minha família para voltar em uma espírita. Legal. O Ailton está dizendo que já volitou muito. Há algum tempo não volito, acho que estou gordinho. Sempre descontraído o Ailton, né? O Leonardo está dizendo, já faço, sou aviador, né? Aí é legal, né? Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Hoje a participação está grande aí, hein? Bom, não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solícito. Senão, quer dizer, a não ser para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Por isso, é indispensável a preparação conveniente antes de novos contatos com parentes terrenos. Então, o que ele está dizendo é o que já foi comentado aqui. Para a gente vir à Terra, né, para ter notícias dos familiares terrestres, que seja para ajudar naquilo que é possível. Mas para ajudar, nós precisamos estar preparados espiritualmente. Né? Não basta o espírito ter vontade de ajudar. Se ele não tiver equilíbrio emocional, espiritual, ao chegar aqui ele se perturba diante dos problemas, né? Diante de situações que ele não imaginava estar acontecendo. Então é preciso preparação espiritual. Então é muito comum, amigos, que quando a gente tem um certo preparo, uma certa condição emocional equilibrada, né? Eles permitem que a gente visite os lares terrenos para ajudar. Então tem muitos espíritos que estão constantemente ao nosso lado. Quem nunca sentiu, né, uma intuição, sentiu uma lembrança de alguém, de repente o espírito está aqui do nosso lado. De repente a gente do nada fala, nossa, que saudade do meu pai, da minha mãe, daquele irmão, qualquer que seja o parentesco. Às vezes esse espírito está do nosso lado, nos abraçando, e a gente sente então aquela saudade, porque eles nos despertam a sua presença, mesmo que inconsciente, né? Então, quando o espírito tem capacidade, tem preparo, eles permitem que esses espíritos venham em tarefas de auxílio, né? Nos ajudando em muitas coisas, para vencermos, né, as provas aí da vida. A Liz está dizendo, no meu caso, se eu toco no assunto espiritismo, sou criticada. Olha que difícil, né? Então estudo por mim e faço minha reforma íntima. E peço a Jesus por todos. Falo somente com amigos da casa espírita, né? É difícil, né, Liz? É uma situação realmente difícil. Porque que bom seria, né? Imagino, me coloco no lugar da Liz aqui, imagino quanto seria bom trocar ideias, né? Com familiares queridos, compartilhar ali do assunto que nos é, né, tão importante. Então é difícil mesmo ter que, né, guardar para si ou compartilhar apenas, né, com aqueles outros irmãos, né, da casa espírita. No próprio lar não tem essa alegria aí. Mas que bom, né, Liz, que você continua focada aí, né, como ela diz,
trabalhando a reforma íntima, né, e orando até pelos parentes, isso é muito legal, né, entendendo que cada um tem seu tempo, a gente não pode forçar ninguém a nada, né, essa ideia de querer converter o outro, não passe isso pela nossa cabeça. A gente pode sim semear aqui uma coisinha ou outra, né, sugerir uma leitura, mas respeitemos o tempo de cada um. Se eles, aí o Lísias diz assim, né, referindo-se aos familiares, se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, apesar das dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. Então, o que ele está dizendo? Se os nossos familiares que estão aqui na crosta, né, oferecessem uma elevação maior, né, vibrassem num padrão mais elevado, mantivessem-se com pensamentos mais construtivos, edificantes, esse intercâmbio seria bom. Entenderam isso? Aí sim poderia se ligar o tipo do rádio lá na colônia, né? Porque iria se ouvir o quê desses familiares? Iria ouvir preces de gratidão, mensagens carinhosas desejando paz aos que estão lá do outro lado. Não ia se ouvir mensagens desesperadas, mensagens de lamentação, mensagens tristes. Ia se ouvir, né, gratidão, reconhecimento, pensamentos elevados. Então seria outra coisa. Vocês estão entendendo? Aí seria bom o intercâmbio, né? Coisa que ainda não acontece. Araújo Tuxa está dizendo aqui no Insta, meu avô e pai eram espíritas, sim, mas duas pessoas difíceis. Minha avó era católica, era um doce. Minha mãe, pessoa super difícil. Hoje em dia, não crê direito em religião nenhuma. Houve ali, né, uma mistura. Eu também, no meu caso também, Araújo, tive, né, família misturada ali entre católicos e espíritas, né? Que a gente vai aprendendo, né, a conviver aí. É complicado realmente, né? Mas a gente vai aprendendo com essas convivências aí a respeitar o tempo de cada um. Legal, né, Liz? Comentando ali com a Araújo Tuxa. Então ficou muito claro isso, né, amigos? Por que as notícias não foram permitidas? Porque a maioria de nós aqui encarnados, a maioria ainda não tem esse padrão elevado de pensamentos, né? Imagine se todos do nosso lar, imagine o seu lar, façam esse teste. No seu lar, quantas pessoas mantêm o padrão elevado de pensamento? Só pensam bem, são otimistas, só falam coisas construtivas, não se lamentam, não se revoltam, não se desesperam. Quantos? Aí dá para a gente ver se deveria ser cortado ou não, né, o intercâmbio lá com a colônia. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, olha o André Luiz, acho que foram umas 3 ou 4 reincidência aí de argumentação, né? Indaguei, mas Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? O André Luiz vai apertando, até ele queria que ele falasse que tá bom, né? Não gostaria de se comunicar com ele? Ele pergunta, se fosse seu pai, Lísias, que o pai do Lísias está encarnado, você não gostaria de comunicar-se com ele? O Lísias responde, sem dúvida, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Então o Lísias deixa bem claro, se o espírito merece, vai ter essa visita, vai ter notícias da família.
Mas o que significa merecer? Né? Merecer significa desenvolver capacidade para ter essas notícias, desenvolver condições favoráveis ao contato salutar, que esse contato possa resultar em benefícios para ambas as partes. Quer dizer, a gente vai ter notícias do lar, não vamos nos desesperar e vamos ajudar naquilo que é possível. Aí sim é um contato, né, favorável. Mas ele lembra, somos criaturas falíveis, nem sempre, né, temos as condições necessárias. Deixa eu ver aqui mais alguma colocação para a gente ler a última parte aqui do capítulo. Pessoal conversando entre eles aqui, que legal. Pessoal bem entrosado aí. A Conchita Bush aqui também, boa noite. Tá dizendo que vai assistir depois, que legal. A Helena Neves também dizendo que na casa dela também é assim, só criticada também, mas não ligo, pois religião está dentro de nós, cada qual tem a sua. E Jesus é um só. Muito legal. Essas diferenças, né, pessoal, de religião, de crença, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Porque, pessoal, a gente aprende, né, com a doutrina esse respeito que a gente deve ter com todos, né? Então, jamais a gente deveria, da nossa parte, né, ter desavenças por questões religiosas. Veja bem, mesmo, eu estou querendo aproveitar esse gancho aqui deixado ali pela amiga, né, que comentou sobre o lar, né, com vários de vocês disseram hoje, com familiares de outras crenças, né, a gente deve entender que cada um tem a sua forma de crer, de entender, né, já teve um certo desenvolvimento espiritual que chegou àquela condição. Então eu diria, amigos, mesmo que algum familiar nos agrida, mesmo nesse caso eu diria, que algum familiar nos agrida desrespeitando a nossa crença, o espiritismo, que a gente se mantenha sereno. Esse é o nosso desafio, amigos, porque o Evangelho nos ensina isso: respeito, tolerância, paciência, compreensão. Nem todas as pessoas conseguirão manter o padrão elevado. Então, se um familiar vem nos dizer que nós estamos, né, como muitos dizem, isso é crença do demônio, isso é aquilo, gente, deixa para lá, respeita, fala, olha, respeito sua opinião, mas para mim é completamente diferente, para mim é ótimo. Então, assim, não entrem em discussões, né? Não vale a pena a gente ficar discutindo por religião. E senão a gente entra na onda daqueles que querem a provocação, né? Vai em paz, Inês. Boa noite, viu? A Edna está dizendo isso. Eu respeito a escolha de todos aqui em casa, mas não abandono a minha doutrina espírita por nada. Que legal, né? É justamente isso. A Mari Batista dizendo aqui, eu vivo pisando em ovos, né, com a minha família para viver de boa com todos. Não falo de religião. Prefiro nem ouvir, nem falar e tudo em paz. Então, esse respeito aí, né? E amigos, eu digo a vocês que eu também tenho, né, na família, familiares queridos de outras crenças, né? Que a gente convive tranquilamente, mas que sem forçar situação nenhuma, a gente vai devagarzinho fazendo a nossa parte e com nossos bons exemplos, a gente pode despertar no familiar querido, né? Um interesse até pela doutrina, por ver a nossa atitude coerente, né? Se a gente está vivendo bem, agindo bem, quer dizer que a doutrina é boa. Então a pessoa tira conclusões nesse sentido, para a gente dar bons exemplos, né? E não entrar aí em discussões que não vão contribuir em nada, né? Legal? Vamos então concluir aqui o capítulo. Desculpe aí, pessoal, avançar um pouquinho, tem capítulos aí que a gente acaba demorando um pouco mais, né?
A Maria Correia aqui também, boa noite, dizendo estudo maravilhoso, legal, obrigado. E a Rose dizendo, eu só falo com meus filhos e meu marido às vezes, minha família é toda católica. A gente percebe isso, né? Nós espíritas estamos muito juntos aí dos católicos, né? Que já fomos também, ou nesta existência ou em outras, né? E estamos aí convivendo, procurando viver da melhor maneira. Para a gente encerrar então, o Lísias diz ainda, necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigido. Ou seja, para visitar um familiar querido na Terra, precisa ter autorização, né, de espíritos mais elevados. A Romilda Martiniano também dizendo aqui, na casa dela também vive esse dilema sobre religião, sofre bastante com isso. Percebemos bastante isso, né? E o meu sobrinho, olha só que beleza, meu sobrinho Henrique Sampaio aqui dizendo, ó, que aula incrível, pelo menos o pouco que peguei. Valeu, Henrique, bem-vindo, viu? Um abração. Aí ele diz, para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Aí que entra o tópico aqui do capítulo, né? O título do capítulo. É tão importante saber falar quanto saber ouvir. Olha que profundo isso. Nosso lar vivia em perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Calei-me vencido pelo argumento ponderoso. Aí o André Luiz desistiu. E enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abria o controle de recepção sob meus olhos curiosos. Aí no capítulo seguinte é que nós vamos ver o que vem naquele rádio, né? Que mensagens que ele vai captar ali, que hoje foi só para ele conversar com o André Luiz sobre essa questão. Então, amigos, para a gente ver essa questão de saber ouvir e saber falar, né? Como que é importante, meus amigos, essa questão. Legal, o pessoal dizendo aqui que gostou muito do capítulo de hoje, né, do estudo, muito legal. A Liz também dizendo, não critico religião nenhuma, rezo o terço católico, pois amo Mãe Maria, que legal. Estudo a doutrina e ouço música evangélica, olha que legal, né? A Liz está aproveitando um pouquinho de cada ali que oferece de bom, né? A Araújo Tuxa também dizendo que adora as músicas evangélicas, que realmente são ótimas, né? As músicas evangélicas são maravilhosas. Deixa eu só corrigir um detalhe aqui. Legal. Então, só ia concluir, amigos, para dizer que a gente precisa desenvolver essa arte, eu diria que é uma arte, de falar e de ouvir. Saber falar construtivamente. Como eles disseram, né? Que notícias vão ouvir da Terra? Se fossem apenas notícias boas, seria liberado. Mas por que não liberam? Porque nossas falas nem sempre são boas. Nossas falas nem sempre são otimistas e construtivas. Muitas vezes a nossa fala é perturbadora, amigos. A gente precisa reconhecer. Nós lamentamos demais, nós revoltamos demais. Não é verdade? Então a gente precisa disciplinar a fala. A hora que a gente perceber que estamos falando bobeira, estamos falando coisas pessimistas, estamos falando coisas que agridem, paremos, amigos, e pensemos, olha, eu vou melhorar nessa questão. Assim também o ouvir. A gente precisa saber ouvir, não emprestar o ouvido para qualquer fala que venham nos trazer fofocas, comentários que às vezes nem são verdadeiros, falas perturbadoras que a gente gosta de ouvir e passar à frente. Amigos, são nesses detalhes que a gente cresce espiritualmente. Não pensem apenas em caridade.
A gente só pensa, eu tenho que dar cesta básica, eu tenho que fazer caridade. Amigos, falar construtivamente e ouvir serenamente também é caridade. A gente precisa trabalhar esses detalhes, né, que nos elevam. São pequenas coisas que vão contribuir para a nossa elevação espiritual. Todas essas conquistas contribuem para que a gente se torne um espírito um pouco mais elevado. Então a gente precisa dar importância para isso. Legal? Vamos ver aqui mais os últimos comentários para a gente encerrar então com a nossa prece. Querida amiga Thaís Del Rey, dizendo aqui, amigo Paulo, sempre muito atencioso, pacífico, com explicações esclarecedoras e serenas. Deus abençoe sempre. Muito obrigado, Thaís. Que carinho, né? Muito obrigado. Fico muito feliz aí com o carinho de vocês, né? Essa amizade de vocês, mesmo que virtual. Tão gostoso aqui participar desse momento, né? O Henrique também está dizendo que gosta de estudar o Espiritismo, ir à igreja evangélica e louvar o nome de Deus. Legal, né? Muito bom. A gente faz aquilo que o coração pede, né? O que o coração pediu está tudo certo, não tem nada de errado. A Edna aqui deixando seu agradecimento. O Ailton dizendo que hoje estava mostrando a mãe em diversas cidades espirituais e respondendo as perguntas. Que legal, né? Conversar de espiritismo é muito bom. O João está dizendo uma verdade, né? Quantos de nós já não fomos padre ou algo parecido? Eu te digo, João, que eu acho que eu já fui sim. Gosto muito de religião, mas eu imagino que eu devo ter sido daqueles padres, né? Fraquinho, ruinzinho. Gostava de religião, mas não devo ter desempenhado muito bem, não. A Rose também deixando seu agradecimento aqui. A Lise dizendo, nós espíritos somos mais abertos ao livre-arbítrio do outro. Eu, ao menos, sim. Gratidão pelo estudo de hoje. É verdade, Liz. A gente vai aprendendo, né? Esse respeito maior aí. Araújo Tuxa dizendo, bom saber que não sou só eu que mistura tudo. Não tem problema nenhum, né? A gente tem que... Não adianta a gente fingir uma coisa, né? Se a gente gosta, se a gente tem interesse, né? Quer participar de uma missa, de um culto, normal, né? O que importa são os princípios da doutrina que vão se gravando em nós, nos ajudando a viver melhor. Enquanto a gente tem necessidade, normal. Eu, por exemplo, fui católico, 28 anos. Mas a partir do momento que eu conheci o Espiritismo, amigos, cada um é cada um, né? A partir do momento que eu conheci a doutrina, eu não senti mais necessidade de ir às missas. Então, eu, desde 30 anos atrás, eu venho assim, voltado exclusivamente para a doutrina espírita, as casas espíritas, porque eu me encontrei, eu estou realizado com a doutrina, mas eu respeito e acho que está normal, enquanto a gente sente necessidade, né, de buscar o que as outras crenças oferecem, não tem nada de errado. Vamos então fazer a nossa oração final, para não ficar muito extenso aqui o nosso estudo, né, amigo? A Mari Batista dizendo que ama muito as lives, que legal. A Helena Neves, muito bom. Pessoal, aqueles que quiserem então, vamos fazer a nossa oração final, pedir por todos aqueles que deixaram aí seus pedidos, né? Rogando a Jesus, aos bons espíritos amigos, possam visitar esses lares, deixando a bênção da paz, da luz, do amparo espiritual. Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo de todas as horas, muito obrigado, Jesus, pela tua presença constante entre nós, humanidade terrestre. Nós sabemos, Senhor, que tu continuas conosco. Nós sabemos que não nos deixastes, como foi tua promessa, quando retornou às esferas luminosas, dizendo que estaria conosco até o final dos tempos. Nós sabemos, Senhor, e nós sentimos a presença tua através dos sentimentos de paz, de elevação,
através da presença dos teus missionários e mensageiros de luz, que nos acompanham, que nos inspiram, que nos incentivam na nossa caminhada terrena. Então, a nossa gratidão infinita pelo teu amparo constante, pela tua paciência infinita em esperar a nossa transformação, a nossa decisão em seguir nos teus passos. E nós te rogamos, Senhor, abençoa nosso lar, dai-nos força, Senhor, nós somos frágeis, nós não alcançamos ainda a condição de um espírito determinado, de um espírito mais fortalecido na fé. Nós ainda estamos vacilando, Senhor, e nós precisamos muito do teu amparo. Abençoa o nosso lar, a nossa família, que é onde nós temos as maiores necessidades nesta existência. Nos ajuda, Senhor, a convivermos em paz, a ofertarmos aos nossos familiares os melhores sentimentos do nosso coração. Nos livra, Senhor, do mal. Nos ajude a fazer boas escolhas, para que não venhamos sofrer mais com expiações dolorosas. E nos incentive sempre a prática do bem, que nós já entendemos que é o caminho da nossa redenção. Que possamos enxergar os irmãos em humanidade, como filhos do mesmo Pai, que nos cabe amar e ajudar dentro das nossas possibilidades. Permita, Senhor, que um bom espírito amigo possa fluidificar as nossas águas, que nos ofertarão o bálsamo confortador, aliviando as nossas dores e nos dando forças novas para a caminhada que nos aguarda a todos. Em teu nome, Jesus, encerramos, muito agradecidos por mais este momento de reunião em teu nome, que assim seja. Muito obrigado, queridas amigas e amigos, por mais esta noite de estudos. A presença de vocês sempre faz toda a diferença. Que Deus abençoe seus lares, fiquem na paz de Deus, sigamos firmes com Jesus, tenhamos sempre a certeza de que não estamos sozinhos. Por mais difícil esteja a caminhada, nós temos o amparo do alto, o nosso bom anjo da guarda, os espíritos familiares que nos amam, Jesus, o nosso mestre maior, Maria, Mãe Santíssima, todos eles sob o comando amoroso do Pai que nos ama incondicionalmente. Então só nos resta agradecer muito e confiar mais, né? Para que a gente viva em paz. Até o nosso próximo encontro. Aqueles que estudam Emmanuel conosco, até amanhã, né? Temos um encontro aí do estudo das obras de Emmanuel. E para aqueles outros que estudam apenas o livro Nosso Lar, até a próxima segunda-feira, que hoje fizemos na terça, né? Mas que voltaremos na próxima segunda, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço fraterno e muito obrigado a cada um de vocês pela companhia, pela participação e pelas mensagens, pelo carinho que nos enviam sempre. Até a próxima, amigos.